momento, antes de começar a te contar um pouco do que aconteceu na minha vida, eu gostaria, aleluia, de fazer uma oração para que tudo que for dito aqui, que não venha ser somente para a honra, ou seja, tudo que venha ser dito aqui, que seja somente para a honra e glória do Senhor, e que venha trazer edificação para as vidas que estarão ouvindo, que as almas venham se render ao Senhor, que você que está aí do outro lado, que você venha ouvir a isso aí que estou falando. Eu não estou aqui me vangloriando, não estou aqui exaltando a diaconisa Alessandra, e sim o nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos, é um Deus que salva, é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que modifica a vida de um homem e de uma mulher. Basta tão somente nós crermos, nós querermos, como lá em Apocalipse 3 já diz tudo: eis que estou à porta e bato, se me convidares entrarei e cearei contigo. Sabe o que é isso, irmãos? É muito tremendo, é um banquete preparado para mim e para você, mas é necessário abrirmos a porta do nosso coração, e às vezes endurecemos o nosso coração. Eu talvez posso te dizer que andei muitos anos da minha vida com meu coração duro de pedra, e não queria saber de Deus, e não queria saber da palavra do Senhor, não queria ouvir a palavra do Senhor. Mas tem uma hora que o Senhor bate, a gente abre, acaba cedendo, porque é bíblico. Ele diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, vamos orar para que eu possa vir assim começar a trazer um pouco da minha vida para você. Vamos orar. Eu quero que você venha orar comigo. Eu quero que você venha estar intercedendo pela minha vida. Então é por isso, irmão. Venha, fica ligadinho, ouve o que Deus quer falar contigo nesta tarde. Vamos aí terminar a tarde, entrar à noite ainda falando da palavra do Senhor. Aleluia, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, de toda armadura, de toda cilada, porque o teu poder, honra e glória é para todo sempre. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento venho me render, me prostrar diante da tua presença, Senhor, te pedindo perdão. Deus, te pedindo, meu Pai, que nesse momento que eu venha diminuir e que tu venha crescer sobre a minha vida. Me cobre com teu sangue, coloca palavras em meus lábios, me dá sabedoria. Deus, envergonha Satanás, porque mais uma vez, Senhor, o teu nome vai ser glorificado. Mais uma vez, Senhor, as tuas maravilhas serão ditas. Deus, o inferno vai estremecer. Eu sei que o diabo vai se levantar, mas eu sei que o maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, ó Pai, me cobre com teu sangue. Pai amado, me cobre, Senhor, me dá força. Edifica a minha vida, me dá uma porção dobrada do teu Espírito neste momento, em nome de Jesus. Gostaria que você viesse abrir a tua Bíblia nesse momento em João 3, versículo 16, que diz assim: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Grava bem esse versículo, João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou aqui falar para você um pouco da minha infância. Primeiro me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, você que está comigo dia a dia. Meu nome é Alessandra Verônica de Andrade Correia da Silva. Tenho 35 anos, tenho 3 filhos, sou casada com um homem abençoado, um diácono da casa do Senhor, Daniel Macedo da Silva, meu esposo, a bênção que Deus me deu.
tenha uma vida simples, humilde, mas com Deus agora. Antes, muito tempo antes, 32 anos atrás, perdi meu pai num acidente de carro. E logo após, perdi meu pai e não cheguei a conhecê-lo porque era muito nova. E vou contar um pouco da minha infância, se é que eu posso dizer que tive uma infância. Aos 3 anos, meu pai sofreu um acidente, ele era taxista. Ali bateu o carro, faleceu, perdeu o tampão da sua cabeça, o volante entrou no seu peito, enfim, meu pai foi embora. E fiquei eu, minha mãe e a minha irmã e o meu irmão. Eu, Adriana e Fábio. Minha mãe, logo após a morte do meu pai, ela conheceu um homem, que no caso, meu padrasto até hoje, e ali se casou com ele. Ela gostava tanto, tanto dele, que ela ficou cega. A paixão é assim, irmãos? Avassaladora. E cada um com o seu cada um. É a vida que ela escolheu para ela. Ele amava ela muito, de uma forma tal que a viciou em bebidas. Isso, ele amava ela de uma forma estonteante, hilariante. Começou a dar bebida para minha mãe. Minha mãe é uma mulher que trabalhava no Ministério do Trabalho, uma mulher culta, com uma letra muito mais bonita que a minha, uma mulher inteligente. E a minha mãe, muito bonita, ele pegou e colocou minha mãe na bebida. E ali virou a rotina deles. Saíam, bebiam, chegavam, aí brigavam. Ele a espancava todos os dias. E aquilo ali era como se fosse um ritual, porque todo dia que eles saíam só chegavam bêbados. E aí eles iam pro quarto, e ali a gente às vezes abria a porta do quarto, estava ele enforcando a minha mãe, arrancando os cabelos da minha mãe, batendo muito nela. E a gente tentando, eu e meus irmãos, apartar. A gente gritava porque era criança, muito nova. A gente não tinha força, a gente ficava gritando para os vizinhos ajudarem, tentando separar para que ele largasse a minha mãe. A gente apanhava também. Durante aquelas brigas acabava que sobrava pra gente, porque no final das contas eles ficavam bem, Aquilo ali parecia que eles gostavam de viver aquilo, nós crianças não entendíamos. E a gente acabava que ficava machucado, porque quando eu falo de apanhar, quando a gente ia lá separar e bater, pedir para que eles parassem, eles, em vez de parar de brigar e ficar tudo bem, eles se voltavam contra eu e meus irmãos, que não era filho dele, e começava a bater na gente, pegava correia, fivela e borracha e dava soco na barriga. Eu lembro que ele dava socos na barriga do meu irmão, que voava sangue. Meu irmão tinha apenas 9, 10, 12 anos, sempre foi assim, e voava sangue do nariz do meu irmão na hora. Na gente ele dava cada tapa no rosto, que o beiço abria, os lábios se abriam e sangravam. Ficávamos ali dias dentro de casa sem poder ir para a escola, porque estávamos todas marcadas. E até os 8, 9 anos foi assim. Depois pararam um pouco de brigar, mas aí ele inventou uma outra forma de cuidar da gente. Ele inventou a quinta-feira da faxina. Estou falando do meu padrasto, um homem abençoado, que eu oro por ele. Eu tinha 8 anos, a minha irmã 9 anos de idade, a minha irmã Adriana, não éramos filha dele. E ele inventou lá para minha mãe que as quinta-feiras seria o dia da faxina, para dar banho em mim e na minha irmã. Ali ele já fazia algumas coisas comigo e com a minha irmã que a gente não entendia o que era, só sabíamos que não era bom, nos machucava, nos incomodava. Mas ele falava: não conta pra tua mãe, se tu contar você vai ver, vocês vão apanhar. E com medo a gente calava. E às vezes, quando a gente tinha coragem e falava pra minha mãe, a minha mãe ainda batia na gente, porque a minha mãe falava que era mentira nossa, que a gente queria estragar o casamento dela. 10
10 anos de idade, irmãos, eu completei. Minha mãe me colocou para vender bolinho na praia ali de Sepetiba. Ali eu já vendia bolinho. E ali na época do trailer, ali tinha o trailer do Chicão. Quem conhece Sepetiba sabe que tem a Praia do Cardo, a Praia de Dona Luísa, onde tem aquela imagem ali. Ali eu vendia todo verão, todo inverno. Tava eu com a minha cestinha, saía com meus salgados vendendo ali pela beira da praia. E outrora, uma vez saindo, fui oferecer. Ali em frente ao trailer do Chicão tinha um grupo de homens bebendo e eu oferecia, porque eu vendia salgado, eu tinha que ir até as pessoas. E eu lembro que aquele homem, eu perguntei se eles iam querer o salgado. Ele: que salgado tem? Eu falei: tem empada, tem coxinha, tem risole. Aí ele falou assim, comprou uma empada e falou assim: olha, eu vou te pedir para que entregue 6 empadinhas, vou te dar o endereço e tu leva ali, que era ali na rua do Iate, e entrega a minha esposa, que ela vai estar lá esperando, lá ela te paga na hora. Eu toda boba, né, irmãos? Vender 6 salgadinhos para quem fica vendendo, para quem trabalha com venda sabe que é difícil, tem que ser rápido. Você quer acabar, fica andando no sol, a areia cansa, né? Aquela areia quente, aquele sol rachando a cuca. Você muito nova, 10 anos de idade, todo mundo brincando, tomando banho, se divertindo. Não tinha muitas amizades, porque minha mãe me tirou da escola. Eu estudei até a 5ª série, nem completei a minha 5ª série, porque ele falou que eu tinha que trabalhar. Eles não me deixaram estudar, eu tinha que vender bolinho. Eu saía 8 horas da manhã e assim ficava vendendo, e quando acabava buscava mais, e até ao cair da tarde, até 6 horas da tarde eu estava vendendo bolinho. Então quanto mais eu vendia, para mim era melhor. E fui lá levar as 6 empadinhas lá na casa que o moço tinha me ensinado. Irmãos, eu não sei como aquele homem chegou mais rápido do que eu. Talvez ele tinha carro, não sei. Criança não pensa direito, não é mesmo? Criança é meio inocente. Por isso que o Senhor fala que devemos estar na presença dele como criança, porque não tem maldade mesmo, né, irmãos, no coração. A minha intenção era trabalhar, e fui ali entregar. E ali aquele homem já se encontrava ali e falou: pode entrar, minha esposa está lá dentro, mostra ela lá qual o salgado que ela vai querer. Era uma avenida ali na rua do Iate, com um montão de kitnet. E eu entrei. Quando eu entrei assim, ele falou: pode entrar que ela está lá dentro. E não tinha ninguém, irmãos, dentro daquele lugar. Era um cômodo vazio. Um homem negro, os irmãos me perdoem, e meu esposo também é um homem de cor, negro. Mas eu tinha um problema muito sério com pessoas de cor, porque eu tomei trauma, e você vai entender o porquê. Porque aquele homem era muito alto, negro, forte. Aquele homem estava com um olhar, sabe, os olhos esbugalhados, suando frio, cheirava mal. O tempo que eu pisei naquela porta, ele me empurrou para dentro, botou minha cara na parede, botou minha cestinha no chão e me colocou uma faca no meu pescoço. E ali, irmãos, ele fez o que ele quis e o que não quis, o que ele bem entendeu. Tudo o que ele podia fazer, teve o tempo suficiente para que ele fizesse. Coisa que talvez uma mulher, hoje eu, né, não suportaria passar por aquilo que eu passei naquele dia, sem poder gritar, porque estava com uma faca no meu pescoço. Só descia as lágrimas. Não podia gritar, porque ele falou que me mataria ali mesmo. E ali eu não sei como tive força para esperar aquele tempo que parecia uma eternidade acabar. E ali, irmãos, acabou aquele momento para mim. E ele falou: tu vai embora, se veste, vai embora. Pegou alguns salgados meus, ainda ficou com alguns salgados, e falou: se tu contar para alguém, você trabalha aqui na praia, eu te mato. Peguei, fui correndo para casa ainda com os salgados. Minha blusa estava cheia de sangue, porque foi o modo que eu tive de
me limpar, de me despir para chegar em casa chorando, correndo, porque eu morava ali na praia de Sepetiba, perto do antigo bar Coca-Cola. Fui andando, consegui chegar em casa. Minha mãe foi contar os salgados para conferir o dinheiro, e ela viu, sentiu falta dos salgados, que eram acho que uns seis empadinhas. A minha mãe me viu suja de sangue, mas em momento nenhum ela me perguntou o que havia acontecido comigo. Somente, cadê o dinheiro que está faltando? Eu falei, o moço ficou, mas não contei o que era. Aí ela me deu uma coça, e eu ali fiquei calada. E no dia seguinte, tendo que ir trabalhar, e cheia de dor, e nem contei para minha irmã, não contava para ninguém, porque aquele homem falou que ia me matar, e só eu sei o que eu tinha passado. E todo homem negro que eu olhava, eu pensava que era ele, porque eu não consegui gravar a fisionomia daquele homem. Eu não consigo esquecer o cheiro daquele homem, eu não consigo esquecer o jeito daquele homem, mas a face Deus apagou da minha memória. Se eu ver, eu não conheço, mas eu tinha medo de todo homem escuro que eu via na vida. E eu tive um problema sério com isso, irmãos. Fui começando a tomar raiva de pessoas de cor. Foi passando o tempo. Ali eu peguei, já estava com 13 anos. O que eu queria, o que eu me lembro, como se fosse hoje, é ter tido oportunidade de escolher a minha vida. Eu sei que a gente não escolhe, quem faz a nossa vida é o Senhor. Eu sei que quem muda, quem faz a nossa história é Deus. Eu sei que tudo que a gente passa é permissão de Deus. Mas eu não tive a oportunidade de esperar um namorado, de ter um noivo, de me entregar a um esposo. Eu não tive escolha na minha vida. O mundo foi me levando para lados totalmente diferentes do que eu queria, do que toda menina sonha. Toda menina sonha de ter um bom casamento, de noivar, casar, vestir de noiva, enfim, né? Esperar o primeiro dia, o primeiro momento. E nada disso aconteceu na minha vida. Todos os planos bons que eu fiz só davam o contrário, só fazia errado. E aquilo ali eu fui crescendo, cheia de mágoa, cheia de rancor. E o que eu posso te dizer é que aquilo ali foi alimentando um ódio. Faltou carinho da minha mãe. Eu nunca pude contar com um abraço. Eu não sei o que é ter um abraço de uma mãe explicar como se faz uma comida, de uma mãe dar um carinho quando tu tá doente, de uma mãe te contar quando você já tá ficando mocinha, para que você vai entrar no momento, né, de fertilidade, o momento menstrual. Nada disso eu aprendi na vida. Foi tudo sozinha. Foi todo mundo que me ensinou, aprendendo na rua, quebrando cabeça. E assim a Bíblia também diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que o da luz. Se dentro de casa tu não instruir o teu filho, tu pode ter certeza que o mundo vai ensinar. E vai ensinar de uma forma bem diferente, irmãos. Vai ensinar de uma forma que é cada um por si. Se tu não matar, tu morre. E você vai começando um instinto assim de defesa, que você tem que se proteger, que você não pode confiar em ninguém. E você vai virando uma pessoa que você às vezes nem quer ser. E quando diz que Deus, Ele nos escolhe desde o ventre de nossa mãe, eu falo, Deus, se Tu me escolheu desde o ventre da minha mãe, por que eu tenho que passar por isso tudo? Poxa, porque Ele permitiu. Hoje eu entendo. Hoje, na presença do Senhor, eu sei o porquê que
Deus permite que a gente venha passar por algumas coisas, para que o nome dele venha ser glorificado, para que ele venha mostrar que ele transforma a vida, que ele opera milagres. Às vezes queremos as coisas da nossa forma, da nossa maneira, e não é assim não, irmãos. É na hora do Senhor. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu nunca tive amor de mãe, eu nunca tive amor de pai. Eu não sei nem se meu pai tivesse vivo, se a minha vida seria assim. E quando às vezes eu pego esse versículo que Deus fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê fosse salvo, eu falo: Pai, esse é pai. E eu queria ter tido um pai, irmãos. Hoje eu tenho. Hoje eu sei que eu tenho um pai, mas me faltou um pai. Eu achava que estava só. Eu não conhecia a palavra. E eu pensava, eu gritava: Pai, cadê você que não está aqui? Se tu estivesse aqui, ninguém estava abusando de mim. Se você estivesse aqui, ninguém estava fazendo isso. Eu não teria padrasto. Esse homem não ia fazer o que fez comigo. Nada disso teria acontecido. Tu ia me defender. Pai, cadê você? E foram passando. Se passaram mais uns 3 anos. De 10 a 13 anos. Quando eu estava com 13 anos, fui morar aqui em Paciência. E ali a minha mãe comprou um duplex. Aos 14, esse bandido, esse traficante, o qual o matador, que ia me levar, não me levou. Contamos a história que passávamos dentro de casa, eu e minha irmã, porque a gente já não aguentava mais aquela tortura psicológica, aquela tortura física que passávamos com o nosso padrasto dentro de casa. Era só pancada, aquele homem fazendo coisas horrendas com a gente. E os parentes tinham medo, porque minha mãe era muito brigona. E ninguém ajudava, porque sabia que eles batiam, eles brigavam, botavam polícia na porta, devolvia. Quando a gente ia para casa da avó, minha mãe ia com a patrulhinha, aí entregava de volta, porque éramos menores. Então eles, para não arrumarem confusão com a minha mãe, ninguém acolhia a gente. Então fomos para casa, contamos para esse traficante o que a gente passava dentro de casa. Aí ele levou, tirou a gente de dentro de casa. Foi a única forma da gente sair daquele inferno que vivia dentro de casa. Eu me lembro como se fosse hoje, que o meu irmão tinha apenas 12 anos de idade. Eu tinha 14, quase 14 anos, e a minha irmã 15. E o meu irmão de madrugada chorando, e eu bati no meu irmão Fábio. Antes eu tivesse levado meu irmão, que talvez hoje ele estaria na presença do Senhor. Talvez hoje ele não estaria do jeito que ele está, enfiado no mundo das drogas, rodando. Já foi preso várias vezes, puxando cadeia a todo momento. Fica 6 anos, depois fica lá. E eu tenho que ficar indo a esses lugares para visitar o meu irmão. E eu não quis deixar aquele dia ele ir comigo, achando que para mulher é mais fácil. Eu bati no meu irmão: volta, você fica, Fábio, depois a gente vem te buscar. E foi eu e a Adriana embora com uma bolsa de roupa. Fomos para casa desse traficante. E ali a minha irmã foi mulher de um do filho dele, e eu fui mulher de outro. E ali eu lembro que uma primeira festa que houve naquela casa, a gente já mulher deles, eu muito linda, eu era uma mulher muito linda, minha irmã também, uma morena linda. E ali eles colocaram aquilo na nossa bebida, porque não usávamos droga. A gente só queria sair dali da casa dos nossos pais, porque a gente apanhava muito. E ali eles colocaram aqueles comprimidos, e a gente, sem saber, na Coca-Cola bebemos. E eu me lembro que eu acordei 2 dias depois. E ali eu também, creio que eu e minha irmã, não vou responder por ela, estou contando da minha vida. Fomos à festa, deles ali, daquele povo todo. Tiraram muitas fotos minhas
Depois de 2 dias que eu acordei, eu fiquei 2 dias desacordada. 2 dias desacordada. Acordei e me vi com aquelas fotos ali. Tiraram muitas fotos nuas de tudo que fizeram comigo. E ali eu fui, minha mãe falou para que eu saísse dali, daquela casa, que ali não era lugar para mim, para que se a minha irmã não quisesse sair, que era para mim ir embora, que era para eu ouvir ela. E fui para o Paraná, irmãos. Meu padrinho comprou uma passagem, minha mãe me botou na mochila, nas costas, e eu fui para o Paraná sozinha, com 14 anos ainda. Minha vida parecia uma vida de cigano. Eu não durava meses em lugar nenhum, era de casa em casa, era de lugar em lugar. Onde eu estava tinha alguém querendo se aproveitar, porque eu era uma mulher que chamava atenção, e a beleza me atrapalhou muito, irmãos. Hoje eu sou bonita, hoje eu sou muito mais bonita, porque eu carrego o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Hoje eu sou muito mais bonita, não fisicamente, mas eu sei que eu sou linda, porque Deus, Ele me ama, e eu tenho convicção disso. Senão eu não estaria na presença do Senhor. E ali, irmãos, eu fui para o Paraná, fiquei por quase 3 meses no Paraná, na cidade de Assis, Chateaubriand, morando na casa do meu tio e da minha madrinha. Ela com ciúme, porque o meu tio era irmão do meu pai, que era irmão dele que faleceu. Então ele olhava para mim e lembrava do irmão que ele perdeu. Então ele dava uma atenção maior para mim e menos para suas filhas, porque já estavam ali, que eram minhas primas. A minha madrinha, sem meu tio saber, comprou a passagem e me botou de volta pro Rio de Janeiro. Vem eu pro Rio, minha mãe já não morava no mesmo lugar. Bati na porta de parentes, não me ajudaram. Passei por 14 dias em Bangu, comendo lixo, resto de biscoito, revirando lata de lixo. Eu me lembro que eu fiquei ali 2 ruas depois das Sendas, ali no centro de Bangu, 2 ruas à direita, onde tem um centro espírita. E se você, irmão, você que é cristão, tira isso como exemplo. Se você não ajudar uma pessoa, o diabo vem e faz a parte que você não fez, a que você tinha que fazer. E muita gente me via sentada naquela calçada com aquela roupa, com aquela mochila, e às vezes passava, me dava biscoito, porque eu me prostituía. Ainda não estava me prostituindo, mas tive que passar e fazer isso, porque não tinha outros caminhos, eu não tinha muita opção, eu já não tinha mais nada a perder. Irmãos, e ali aquela mulher, a mãe do centro, a mãe de santo, era a mãe Dilma, uma mulher que, por sinal, eu guardo no meu coração, independente da religião dela. Foi uma mulher que me estendeu a mão, foi uma mulher que me ajudou, foi uma mulher que me acolheu. Irmãos, Deus usa quem Ele quer para cuidar de você, para te abençoar. E ela era uma mãe de santo, mãe de demônios, mas ela tinha amor no coração dela. Ela cuidou de mim, ela me tirou daquela calçada e me levou para dentro da sua casa e me alimentou. E ali cuidava de mim, me deixava dormir lá no quartinho lá atrás. E ali começou a me levar para dentro da gira do trabalho, né? Do centro lá. E ali nos batuques do tambor, me deitou. E ali eu fiz cabeça, ali eu fiz pacto de sangue, ali eu fui borizada, ali eu deitei, fiz matança, ali eu aprendi a mexer com esses negócios, ali eu dava consulta, porque já era borizada. E fiquei por 7 anos servindo a Satanás. Ali eu tinha prazer, irmãos, em matar os bichos e beber aquele sangue, beber. Eu olhava para aquele sangue, a minha boca enchia d'água. Era um ódio que eu tinha da vida que eu vivia, que parecia que quanto mais mal eu fazia, mais me alimentava quando eu estava fazendo algo de ruim.
E ali eu via aquelas coisas. Quando tinha matança no centro, eu pedia logo para ajudar, para eu cortar o pescoço daqueles bichos, para eu ver aquele sangue vermelho caindo. E eu chegava a lamber os beiços, meu Deus. E ali fazia pacto de sangue, botava pólvora na cabeça e corta cabelo, e joga em quartinho, enterra e vai, deita e faz isso. E ali fui, irmãos. Me aprofundei no espiritismo, mas também Deus não permitiu. Eu não conseguia me fixar. Toda hora eu arrebentava as guias, eu botava fogo nas roupas, eu quebrava imagem. Era uma batalha espiritual entre o bem e o mal sobre a minha vida. Eu nem sabia se eu queria ser ruim ou se eu queria ser boa. Eu não sabia mais o que eu queria ser. Eu não sabia mais o que eu queria ter. Eu não sabia nem se eu queria viver. Eu tentava de toda forma acabar comigo, me machucar. E ali eu comecei a usar droga já aos 15 anos de idade. E quando eu comecei a usar a cocaína, o primeiro dia que eu usei, eu já desmaiei. Foi muito forte, porque para mim eu sempre fui muito impulsiva, eu sempre fui muito sem medida, exagerada. Eu faço tudo ou não faço nada. Eu nunca tive medo da morte, eu nunca tive medo de enfrentar a situação. Irmão, eu trabalhava, eu capinava, eu lavava roupa, eu faxinava, eu vendia as coisas, mas todo o trabalho que eu arrumava, chegava no dia, na hora de eu receber o meu salário, os abençoados dos patrões me levavam para o escritório e falavam: teu salário está aqui, mas primeiro a gente tem que namorar, senão tu não recebe. E aí eu tinha que bater naqueles homens e quebrava todas as lojas, porque eu sempre fui muito violenta. Eu fazia capoeira, eu fazia academia, sabe? Porque eu comecei a vender o meu corpo, então eu explorava o meu corpo. Eu era uma mulher muito valente, uma mulher que tinha ousadia. Eu não tinha medo das situações. E ali eu batia nos patrões e levava, e toda hora tava lá o povo dando parte de mim, porque eu batia em homem, batia em mulher, e batia mesmo, irmãos. Eu só parava quando eu via o sangue. Eu tinha sede de sangue, o capeta que tinha em mim, que eu só parava de bater quando eu via sangue. Quem me conhece, quem me conhecia, como muitas pessoas hoje em dia me vê e que conviveram comigo naquela época, fala: realmente Deus fez obra na tua vida, porque sabia do que eu era capaz. Uma pessoa tão magrinha, tão pequena, mas que era o capeta em pessoa. Eu falava que Deus não existia. Eu falava que se eu fosse pro inferno, chegava lá embaixo, eu ia colocar mais um par de chifre no capeta, que meia hora ele ia me mandar de volta, que nem ele ia me aguentar. Se ele era ruim, eu era pior. A todo tempo enfrentando a Satanás, a todo tempo afrontando Deus. Eu tacava pedra na igreja, drogada. Eu não suportava o povo de Deus. E eu ali cheirando a minha diversão quando eu passava drogada diante da igreja, que eu aceitei Jesus, era tacar pedra naquela cruz de neon. Aleluia. E por incrível que pareça, a igreja que eu tacava pedra, irmãos, foi a que eu aceitei Jesus. Demorou muito tempo. Persegui muito o povo de Deus. Eu lembro de Saulo também fez isso. Saulo perseguia. E ali com 15 anos eu já comecei a entrar no tráfico. Eu já estava ali em Bangu, já era espírita, já tinha passado também pelo budismo, pelo catolicismo. Eu ia para onde alguém me dava comida. Se tu falasse que tu estava me dando comida, eu estava sendo. Eu não queria nem saber. Me prostrava diante de qualquer coisa. Eu vinha aqui em Santa Cruz, eu lembro na época que eu vinha aqui em Santa Cruz. Ali tem uma casa, né, que trabalha com esses artigos religiosos ali perto do viaduto, que é muito antiga. E ali tem uma imagem de uma vovó, que não é vovó de ninguém. Aleluia. E ficava ali com aquela mãozinha ali, com um pratinho cheio de dinheiro. Eu, quando conseguia chegar aqui a Santa Cruz, eu catava o dinheiro da vovó todinho. Vovó que me perdoa, ela não precisava de dinheiro, né? Eu levava o dinheiro da vovó todinha, botava nos despachos, eu tirava os nomes de dentro das maçãs e comia tudo.
comia despacho. O que eu bebia, meu irmão, de bebida era guaraná. Chegava em época de setembro, não tinha um doce que eu deixava passar em branco. Toda a uva, todo o despacho que colocava, eu comia. Comia porque tinha fome. Comia porque não aparecia ninguém para estender a mão. Comia porque é assim, irmãos, quando tu tá na lama, tu não é difícil tu conseguir achar um que te estenda a mão. Aí todos os caminhos ficam lá na tua frente fechado. E às vezes é muito fácil você falar que aquele ali hoje é mendigo, porque é sem vergonhice. Vai ver o passado. Às vezes é a mão de Deus pesando, mas às vezes é a falta de amor. Às vezes é a falta de oportunidade, porque ninguém abre a porta. Se você está desempregado, tu nunca vai estar empregado se ninguém te der um emprego. Você vai viver o resto da vida desempregado se ninguém abrir uma porta para você. Você precisa de uma chance. E era o que eu precisava na vida, de uma chance. Eu queria fazer o certo, mas todos os caminhos, eu nasci debaixo de maldição, porque a minha mãe não queria me ter. Eu fui puxada a ferro. A minha mãe não queria, porque o meu pai, antes de falecer, ele era taxista, ganhava pouco, e o meu pai bebia. Minha mãe não queria ter eu e meu irmão, então ela tentava tirar, mas Deus já tinha um plano na minha vida. E quando Deus fala que te chama desde o ventre, que foi Ele que formou, foi para isso, para você estar ouvindo a minha voz agora, para você estar vendo o que Deus faz na vida. Pode o capeta dizer que não, pode o mundo dizer que não, mas Deus diz que sim. E quem é o homem para contender com Deus? Lá Jó 42 ele fala: bem sei que tudo tu pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sou o plano de Deus, você é plano de Deus, e Satanás não pode impedir, irmãos. E entrei pro tráfico com 15 anos, cheirando. Comecei cheirando, né? Dei o primeiro teco, daqui a pouco já estava cheirando um papelote, 2, 3, 5, 10, 20, 30. Já era pouco para mim. Varava a madrugada me drogando. Queria droga pura, porque essa misturada já não estava fazendo mais efeito. Já estava partindo para o pico, na veia, porque eu queria coisa que me deixasse muito mal, que acabasse comigo. Meu problema era fazer coisa ruim. Isso é ruim, então eu estou fazendo. Raiva, a pessoa tem ódio, a pessoa que está com ódio, a pessoa que está possessa, ela só quer fazer coisa ruim. Eu só aprendi o que é ruim. Ninguém me ensinou, ninguém me deu carinho. Ninguém falava: filhinha, senta aqui que eu vou te contar uma historinha para tu dormir. Filha, vem cá que vou pentear teu cabelo. Filha, vem cá, vou passear com a mamãe, vamos na praça. Senta aqui, vamos brincar de casinha. Não, irmãos, ninguém falava. Ninguém me ajudou, não tinha ninguém. Eu vou aprender o que? Você só dá o que você recebe. Se você recebe pancada, se você só recebe ódio, se você só recebe ofensa, como que você vai dar o amor se você não conhece Ele? Ame, para que você venha receber o amor. É dando que se recebe, é bíblico. Hoje eu conheço a Bíblia, adoro agora falar da Bíblia. Adoro quando ele fala assim, lá em Mateus 13, versículo 49, diz: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dos justos. Assim vai ser, irmãos. Todo aquele que está na casa do Senhor de engano, todo aquele que fica se dizendo santarrão, com uma capa, com uma máscara, dizendo que faz, mas não consegue estender a mão para ajudar uma pessoa que está precisando. Às vezes você fala que a pessoa está em pecado, que a pessoa está no vento, nada. A pessoa, Deus está tratando ainda, Deus está tocando para ajudar, mas o teu coração é egoísta, de pedra, que só pensa em você, que só olha para o teu umbigo, não consegue confiar, acreditar, dar crédito nesta pessoa. É um bêbado, é uma prostituta, é um viciado. Isso não tem mais jeito, não tem jeito, é pra você, porque pra Deus tudo tem jeito. Talvez é mais fácil Deus trabalhar e dar jeito na vida desse que está na esquina se drogando, que está na esquina se prostituindo,
vida. Hoje você pode não estar precisando de ajuda, mas um dia você precisou. Alguém falou de Jesus para você, e você tem falado de Jesus para alguém, para esse, para essa, para a prostituta, para o drogado, para o mendigo. O mendigo tu passa longe porque está cheirando mal, tu não vai tocar para orar, lava a mão. Não é assim, irmãos. Quantas vezes fui fazer oração em equipe e eu tive o desprazer de ouvir: não toca nessas pessoas, porque tu não sabe o que essas pessoas têm. Mas se eles têm lepra, quem me falou tem mais ainda. Porque eu conheço um Deus que não vai deixar dano algum acontecer. Porque desde o momento que tu está tocando numa pessoa que tem uma enfermidade, pode ser até contagiosa, se tu tem vida com Deus, tu vai tocar e dano algum vai te fazer. Tu vai beber veneno e tu não vai morrer. Tu pisa em escorpião e serpente e dano algum vai te acontecer. Isso se tu tem vida com Deus. E muitos irmãos, muitos têm a coragem ou a falta de vergonha de falar. Ora, as pessoas de longe não conseguem tocar numa perna machucada, numa ferida aberta, não conseguem chegar e dar abraço no mendigo porque está cheirando mal, porque tem dias que não tomou um banho. Julga pelo que está vendo. O Deus que está ali na minha vida está na dele também, porque Deus, ele falou que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores. Ele veio para aqueles que precisam. Se você está limpinho, se tu tem a tua casa, se você tem o teu carro, se você anda cheiroso, usando o melhor perfume, glorifique ao Senhor, porque essas pessoas ainda não tiveram oportunidade, ainda não foi aberta uma porta, talvez porque você não falou de Deus para ele. Deus amado, Deus querido, Deus da minha vida. Irmãos, entrei pro tráfico, comecei a trabalhar. O tráfico, você sabe, você começa a cheirar muito, você tem que ter dinheiro, porque senão você morre, ou você vai preso, porque ou tu vai roubar, ou tu vai trabalhar para eles, ou então tu vai morrer, porque tu vai querer dar volta nas pessoas e eles cobram feio, né? E ali eu, muito abusada que era, muito ousada, entrei pro tráfico sem medo de errar. Já não tinha nada a perder, minha vida já era um verdadeiro inferno, já estava metendo a cara no pó, eu já estava cheirando, era para mais de 5 gramas, e quando eu parava para cheirar, eu ficava quase uma semana cheirando direto, do nariz sangrar, de não ter força mais para aspirar, não tinha força para puxar, colocava o canudo, mas não tinha ar, não tinha mais força de tanto que estava cheirando. Era dias pernoitada, era a cara toda deformada, era a cara amarela, olhos amarelados, rosto inchado, o nariz já nem osso, nem cabelo, nem pelo tinha, igual um bicho, a boca ali, os dentes trincando, vivia com dor de dente. Tu se acaba, teus olhos parecendo uma caveira, uma mulher seca, amarga, cheia de ódio no coração. Entrei sem medo, irmãos, entrei para ficar pior do que eu era, e comecei a desafiar o certo, porque eu sabia o que era certo e errado, eu só não conhecia a palavra. Eu quero deixar bem claro, porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, que foi quase aos 28 anos de idade, 28, 20, 27, por aí, foi quando eu peguei numa Bíblia, porque eu não brinquei com a palavra do Senhor, não. Ou tu é ou tu não é. Comigo era assim, eu sempre tive palavra, isso eu sempre consegui, por isso eu consegui trabalhar. Eu entrava e saía dentro de favelas, eu trabalhava com traficantes, eu trabalhava com coisa grande, eu trabalhava dentro de idolação, eu trabalhava para 2 facções ao mesmo tempo, e eles cientes de que eu morava numa facção e trabalhava para outra, porque eles sabiam. Eu trabalhava assim eu trabalhava, e por isso eu entrava ali no meio das favelas e eles me aceitavam.
no meio das duas facções. Aleluia. Ali eu tinha um contexto, ali eu tinha crédito com eles. Eu entrava, eu era bem recebida, podia entrar e sair. Nunca devi nada a ninguém, nunca devi nada a traficante. Eu nunca arrumei problema em favela nenhuma. Conheço quase todas as favelas desse Rio de Janeiro. Conheço quase todos os presídios, porque o meu irmão foi preso. Isso Deus não permitiu. Tudo de errado que fiz. E olha que o meu irmão, no primeiro assalto que foi fazer, por causa de R$60 foi preso. Quando Deus tem obra na vida de um homem ou de uma mulher, Ele te guarda, irmãos. Ele te livra, Ele fecha sepultura, Ele desvia a bala, Ele faz o impossível, Ele mata milhões por ti. E Deus não deixou que eu viesse ser presa, porque Ele sabia que, abusada do jeito que eu era, eu não ia me dar bem dentro de uma cadeia, porque eu não conseguia ficar presa, eu não conseguia ficar enjaulada. Ele sabia que ali eu ia matar, eu ia morrer. Deus não permitiu, porque Ele tinha uma obra. Eu tinha que passar por todos esses lugares para hoje falar, para conhecer o que o diabo faz, até onde ele te leva, para enfrentar esse capeta hoje, cara a cara, de frente, dizer que eu conheço de todas as tuas artimanhas. Sei que tu tem poder, mas sei que meu Deus tem mais. Hoje eu posso falar para ele: tu tá debaixo do meu pé, tu tá para trás de mim, porque o Deus que eu sirvo é maior do que você, porque já te servi, já fiz a tua vontade. Tu já brincou com a minha vida, Satanás. Hoje eu posso rir da tua cara, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz. Ali, irmãos, trabalhei para as duas facções. Comecei a entrar nos presídios para visitar o meu irmão. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E chegando lá dentro, irmãos, comecei a visitar delegacias. Todas essas delegacias eu entrava para visitar o meu irmão, que cada hora que eu ia numa visita, meu irmão já tinha sido transferido. E ali começaram a mandar meu irmão para um montão de presídio. E ali eu comecei a ir nos presídios para visitar meu irmão. E ali, para ajudar o meu irmão, eu tinha que colocar a droga para dentro, porque os donos, porque lá dentro também tem uma hierarquia. Lá dentro também, né, tem ali os traficantes que mandam dentro do presídio. E ali você tem que respeitar. E a vida do meu irmão, eu lembro que o meu irmão chegou para mim e falou assim: olha, Nen, ele me chamava de Nen, ele me chama de Nen. Olha, Nen, a minha vida agora depende de você, porque fulano que manda aqui dentro falou que foi com a tua cara. E se você não fizer o jogo dele, eu vou de ralo. Ou seja, eles matariam meu irmão. E ali, irmãos, passei por mais um processo para que meu irmão, a vida do meu irmão fosse mantida ali dentro, naquele lugar. Meu irmão puxou cadeia por 6 anos. E ali eu trabalhava. Eu tinha que entregar. Tirava a cocaína de dentro do presídio para levar para dentro de favela. Levava, pegava celular, botava para dentro. Pegava celular, botava para fora. Pegava dinheiro, levava para fulano. Pegava coisa, fazia para ciclano. E entrava cheia de droga. Arriscado perder minha vida, arriscado puxar a cadeia, levar um artigo 12, né? Levar muita surra, levar apanhar muito. Mas eu não tinha medo, e eu tinha que ajudar o meu irmão também. E como eu já não tinha medo de nada, eu fazia. E ali passei por um processo, irmãos, dentro daqueles presídios, porque cada lugar que eu ia tinha um demônio que vinha com a minha cara, e eu tinha que ficar fazendo a vontade deles até que eu pudesse me libertar disso. Dali comecei a trabalhar pro tráfico, vendia. E ali entrei para prostituição. E eu também, tudo meu, sempre exagerado. Conheci os melhores lugares, frequentei dos melhores lugares, comi das melhores comidas, frequentei os melhores restaurantes, vesti das melhores roupas, roupas exclusivas, roupas de grife, talão de cheque, 5 estrelas, especial.
tive de tudo que você pensar na vida, mas ainda me faltava algo. Me faltava Deus. E eu me lembro que o meu filho, ali eu já tinha os meus filhos, e a vida não largava, nem do crime, nem da droga, nem da prostituição. E o meu filho mais velho, ele com 4 anos, ele falava: mãe, tu vai para onde? Eu: mãe, vai trabalhar. E eu falava: se eu não voltar, disse que eu viajei, porque a todo momento eu já estava preparada que eu poderia ser presa, ou poderiam me matar, porque ali eu trabalhava também de uma forma, tanto na indolação, como trabalhava com uma forma de isca, para trazer os que eram X9 para levar para grupo, e ali a gente levava para a linha e colocava no pneu, e ali a gente matava. Ali eu participava da sessão de tortura, e eu tinha prazer porque estava drogada vendo aquilo tudo, e eu olhava aquilo ali, eu me achava muito forte, ninguém mexia comigo, eu era conhecida como a loura mulher do Tarzan. Aleluia. Meu filho com 4 anos começou a caminhar com os vizinhos pediam para levar e eu deixava levar, e nisso aí diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, que a semente é sempre plantada. E eu fui deixando meu filho ir para a igreja, mas chegou uma época que o meu filho ficou um cristão chato, né? Porque quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente fica chata aos olhos do mundo. Por isso que diz que a gente aborrece o mundo, diz que a gente é fanático, diz que a gente está maluco mesmo, irmãos. Para estar com Jesus, só maluco para enfrentar os dias maus, para enfrentar o capeta de frente, tem que estar maluco, tem que estar revestido das armaduras, tem que ser louco, tem que estar na eloquência do Espírito. Tu não era louco, tu não ficava doidão, tu não enfrentava bandido para fazer a vontade de Satanás. Por que não? Tu não vai fazer agora a vontade de Deus? E ali em Mateus 6,34, me veio à memória agora, diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tudo a ver, né, irmãos? Cada dia o seu mal. Eu queria saber na minha vida qual foi o dia bom que eu tive antes de ter encontro com o Senhor. Irmãos, o único dia que eu tinha um dia bom era quando eu estava drogada. E o meu filho crescendo, já 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Eu lembro que o meu filho com 12 anos já era um crentezinho fanático, a coisa mais linda do mundo. Meu filho indo para a igreja, falando no mistério, e ele andava de calça compridinha e andava de camisa dentro de casa, e eu, uma macumbeira, uma drogada, uma mulher endemoniada, perseguindo aquela criança. E ele pegava a Bíblia: tu some da minha frente, tu vai para a rua jogar uma bola. Irmãos, tu nunca faça isso. Quantas mães hoje eu vejo chorando que seus filhos estão no tráfico. E graças a Deus, Deus não permitiu que o meu filho saísse da presença do Senhor, e nem vai permitir, porque o meu filho é o filho da promessa, porque é através dele que eu vim para a igreja. Meu filho que me trouxe, que me ganhou para a presença do Senhor. O meu filho, a irmã Helena, que era a irmã que levava o meu filho, uma vizinha, e um casal de velhinhos, que eu não me lembro o nome. Às vezes me falha a memória, porque a cocaína, né? Ela come teus neurônios todos. Então a diaconisa Alessandra, ela tem dificuldade de gravar nomes, gravar versículos. A diaconisa tem dificuldade. A única dificuldade que ela não tem é de falar do amor de Deus. A única dificuldade que ela não tem é de fazer a obra de Deus. Mas estou um pouco debilitada devido aos passados. Tu carrega, tu traz a marca, tu traz, né? Fica com o teu rins lá. Cocaína comeu tudo, cheirava muito, gostava muito, né, irmãos? Metia a cara. Então vai, fica aí com os teus nervos abalados, fica aí toda debilitada. Hoje sente. Diz que Paulo tinha um espinho na carne. Diaconisa Alessandra também tem. Você também tem.
Você não é diferente, você não é melhor do que eu e nem pior, apenas diferente. Mas tem um espinho na carne, porque todo mundo tem. Porque é pra gente lembrar que Deus é Deus, pra gente lembrar que a gente precisa da misericórdia de Deus, porque a misericórdia do Senhor é o fato de não sermos consumidos. Somos pecadores, somos falhos, somos fracos, não somos nada sem o Senhor. E quantos hoje achando que são melhores, querendo se colocar até na posição de Deus, porque prega bem, porque ora que é uma maravilha, ou porque fez um curso, ou porque hoje tem um cargo eclesiástico elevado, ou porque se veste bem, ou porque tem uma situação financeira elevadamente, financeiramente dizendo, elevada. Se acha melhor, irmãos. Sem salvação tu come, a carne o bicho vai comer, e a alma, se tu bobear, se tu não cuidar, se tu não vigiar, se tu não orar, se tu não colocar a vida no altar, vai descer. Então tu tem que cuidar da tua vida espiritual. Tu tem que cuidar do teu interior, do templo do Espírito Santo, para que a gente venha garantir a vida eterna, irmãos. A Bíblia também nos diz, lá em Mateus 20, versículo 16, diz que os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que você venha ter convicção de que você não foi só chamado, de que você foi escolhido e que você é escolhida do Senhor. Eu vou falar assim, eu tenho autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer, eu sou uma escolhida, senão eu não estaria aqui, irmãos. 4 anos de abstinência, mas não saí da presença do Senhor. Eu chegava ali porque eu me converti numa batista, eu aceitei a Jesus na igreja que eu tacava pedra, e ali eu passei pelas águas ainda usando drogas, eu ainda cheirava, e Deus tratou da minha vida como tem tratado, de uma forma muito dolorida, porque se tu tinha tudo, Deus te prova nessa área. Ele te prova nessa área para ver se tu vai voltar atrás, para ver se tu vai negar Ele. Ele diz na palavra dele, se tu for fiel, bom servo, fiel, aquele que no muito foste fiel, sobre muito te colocarei. O Senhor fala assim. Então Ele está me provando, porque para mim a área financeira era uma coisa, passar necessidade, eu não conhecia. Depois que eu fui para a prostituição, depois que eu fui para o tráfico, dinheiro era balde, dinheiro era água, eu gastava dinheiro todo dia. Irmãos, eu cheirava mais de 300 reais por dia. Eu não sei como é que eu tinha nariz para isso. Eu não sei como eu aguentava. Eu não sei de onde eu tirava tanta força. Era Deus. E eu falava, quando eu passava pela rua toda tatuada, seminua, andava mostrando meu corpo, e as pessoas me paravam, Deus tem obra na tua vida. E eu falava, que tem obra o quê? Se tivesse, eu não estaria vivendo o que eu vivo. Se Deus tivesse obra na minha vida, Ele não estaria deixando eu passar o que eu passo, porque só eu sabia. Porque na hora que eu queria ter amigos, eu tinha que comprar os meus amigos. Eu levava para dentro da minha casa, mandava trazer um tijolinho de meio quilo de maconha, e trazia cocaína, e trazia, tu fuma, tem aqui, você cheira, tem aqui, e dava, quem bebia estava aqui, tudo para que eu tivesse um momento de pessoas ao meu lado, porque se eu não tivesse nada a oferecer, eu estava só. Aí depois que acabava aquela festa, a minha casa era rodeada só de homossexuais, só de homens e só de sapatão. Não tinha mulher na minha casa, eu não tinha amizade com mulher. Era muito difícil eu andar com uma mulher no meu lado. Eu andava rodeada de homens. Mulher para mim era uma coisa difícil de eu lidar, porque eu não gostava de fofoca, e se eu ouvisse falar do meu nome, então eu batia. Então eu preferia não andar nem no meio disso. Mulher muito junta só dá contenda, só dá confusão. Então as minhas amizades eram só assim, só pessoas mesmo cheias de demônio, carregadas de demônio, como eu era. E eu persegui o meu filho.
Meu filho com 12 anos, já batizado no Espírito Santo, já passando pelas águas. Passou pelas águas aos 12 anos e ali ele já andava ataviado. E eu brigava com aquele menino o tempo inteiro. Como eu peço perdão ao meu filho, como eu amo meu filho, como eu amo meus filhos. E o meu filho, como ele me ama, ele fala: mãe, pode falar. Eu falei: meu filho, mamãe vai ter que dar o testemunho, mamãe vai ter que falar do que ela fazia. Ele: fala, mãe, porque eu te amo. Fala, porque é o Deus que fez na tua vida. Eu já sabia disso tudo, porque meus filhos nunca me viram drogada. Eu mandava eles para casa da avó. Tudo que eu fazia de errado, eu nunca deixei meus filhos presenciarem. A minha vida era na rua, era na estrada. Eu saía para lugares que eu não sabia nem aonde eu ia parar. Uma hora eu estava em Angra, outra hora eu estava lá em Muriqui, outra hora eu estava lá na Mangueira, outra hora eu estava na Rocinha, outra hora eu estava no Morro do Chaves, outra hora eu estava lá no Chaperol, outra hora eu estava lá na CDD, outra hora eu estava na Vila Kennedy, outra hora eu estava no Barbante, outra hora eu estava ali no Cesarão, outra hora eu estava lá no Antares, outra hora eu estava no Rebu, outra hora eu estava no Taquaral, outra hora eu estava na Caroba, outra hora eu só estava assim. Eu vivia por aí, meus filhos não viam nada do que eu fazia. Ninguém sabia. Se eu não voltasse, eles não sabiam nem aonde me procurar. Não tinha nem ninguém para reclamar pelo meu corpo, pedir. Pra quê? Quem é que ia chorar por mim? Quem é que ia reclamar? É assim, irmãos, a vida de uma pessoa que não tem Jesus. É vagando, perambulando, pra lá e pra cá. E de tanto meu filho falar de Jesus para mim, eu lembro que eu falava para ele: para de me encher o saco, pega a tua Bíblia e sai da minha frente, tira essa roupa, vai tirar essa camisa, um calor desse, tu tá igual maluco. Aí ele foi morar com o tio dele. Aí eu senti falta do meu filho. Aí eu fui para a igreja, porque eu tava tanto meu filho, que eu fui visitar essa igreja que ele tanto falava. Quando ele foi para casa do tio dele passar uns tempos, eu falei: eu vou na igreja, vou ver esse Deus aí que meu filho fala. Porque, poxa, não é possível que tanto esse garoto fala. E eu falava, e eu batia no garoto. E eu amaldiçoava meus filhos, eu batia. Tinha da minha casa hoje é simples, mas para mim é um palacete, porque o Espírito Santo de Deus habita nela. Meu esposo é uma bênção, assalariado, mas eu como com aquilo que ele me dá. O que tem, a gente glorifica, apresenta o Senhor. Ficou 4 anos quase desempregado e não faltou nada. Tinha ali. Às vezes não tinha um arroz e feijão, mas tinha um chá mate. Toma mate de dia, toma mate de tarde, toma mate de noite. Vai pregar, e vai pregar cheio da unção. Quando fomos conseguir uma lojinha, fiz um acordo aí num trabalho que eu tinha. Peguei, aluguei, comprei aluguei um ponto de açaí, pensando que ia dar, né, deslanchar a nossa vida. Menino, capeta sujo, o frio, ninguém entrava para comer o danado do açaí. E eu e ele comendo açaí. E eu lembro que eu fui para um culto e as pessoas falando: declaro que tu tem em casa. Eles estavam até pregando na viúva. Aí eu peguei e falei: açaí. Todo mundo riu, era o que eu tinha. Era açaí de dia, era açaí de tarde, era açaí de noite. Às vezes era feijão de dia, feijão de tarde, feijão de noite. Não sabia o que era um pão, não lembrava do gosto de uma carne. Ia na hora do culto, irmãos, todo mundo na cantina, e a gente saía vendo aquele povo comendo. Corria para passar direto com a boca cheia d'água, olhando os salgados que tinha ali na cantina. Poxa, só um salgadinho agora. Ia para casa ler a Bíblia para a fome passar, para dar sono, porque não tinha nada para comer, mas glorificando, passando nossa prova, porque Deus estava tratando, para ver se eu ia voltar ao vômito, para ver se eu ia me prostituir de novo, para ver se eu ia glorificar o nome dele. Eu gritei no monte 24 dias, eu e ele: quero ser uma mulher de Deus, quero pagar preço para falar a verdade, quero fazer a tua vontade, me faz ser uma mulher de Deus. Então, irmão, se tu pede, tu recebe. Se tu pede, tu recebe. Se tu bate, a porta se abre. Eu falei que queria. Então Deus falou, né? Creio que ele deve ter pensado assim: ah, tu quer ser mulher de Deus, tu quer ser usada, vou revelar os meus mistérios para você, vou desenrolar um rolo santo sobre a tua vida. Então vamos ver, tá preparada? Agora toma.
Aguenta, passa estreito, passa frio, passa sede. Vai morar numa casa sem esgoto, lá no pico do morro. Sem esgoto, tá doente, bota o esposo pra orar, pra ficar boa, porque não tem dinheiro pra comprar remédio. Fica dias ali na cama, pela fé orando, e ali ficava curado. Igual índio, irmãos. Índio não é assim. Índio lá come os matos deles e ficava bom. Ali era na oração, era pela fé. Ficava doente, orava e aparecia. Levantava no dia seguinte. Quando não ficava quase uma semana, mas levantava. Deus não deixou morrer não, porque plano de Deus não morre. Os sonhos de Deus não morrem. Deus tinha sonho na minha vida. Deus tinha sonho na vida de Daniel. Tinha que se cumprir. Passamos um processo, irmãos. Precisamos entrar em comunhão. Precisávamos de um casal para que assinasse, que fosse testemunha. Aleluia. Para que eu voltasse a tomar a ceia, para que eu voltasse a diaconar. Jesus, que mistério é esse? E ninguém queria, falando que Deus não estava nesse negócio. Deus nada. Aí Deus manda um casal simplesinho, uma irmãzinha também, de nome Alessandra, topetuda igual a mim. Mulher ousada, mulher valente. Deus está nesse negócio, porque se não tiver, não casa. Vai eles dois, vai lá, ela e seu esposo, Leandro e Alessandra, assina lá. Obrigado, glorifico a vocês, porque hoje eu tomo a ceia do Senhor. Hoje eu consigo exercer o meu diaconato de cabeça erguida. Fui lá na minha igreja, peguei a minha carta e hoje estou para a honra e glória do Senhor. Não devo nada a homem nenhum, porque é Deus que me ungiu. Não foi pelos meus lindos olhos não. Eu trabalhei para ser uma diaconisa, eu trabalhei para ser ungida. Eu fiz a obra do Senhor, eu pregou nas favelas. Eu faço a obra do meu Deus, não para o homem ver não. Não estou aqui para agradar homem nenhum. Não prego rótulo, não idolatro homem nenhum. Mas eu precisava mais uma vez que uma porta viesse ser aberta. E esse casal assinou, colocou lá, assinou embaixo. E hoje eu e meu esposo, para a honra e glória do Senhor, estamos fazendo a obra cada dia melhor, nos esforçando, errando e acertando. Glorifico a Deus pela vida do meu pastor, que ontem mesmo me chamou a atenção. Mas eu glorifico a Deus, porque é assim, tem que errar para acertar. Se ele não te mostrar onde tu está errando, tu nunca vai fazer o certo. E eu glorifico a Deus por isso, porque o pastor, ele dá a vida pela sua ovelha, e ele está aí para isso, para ensinar. Isso está errado, faz o certo, para Deus te levar. Não é pastor que fica vendo ovelha, está pecando, está fazendo vontade do cão, está aí comendo a gordura da ovelha, está fazendo vista grossa, para não perder a ovelha, para não perder o dízimo, para não perder que é casa cheia de pecado, casa cheia de erro. Ele briga, ele chama atenção, mas ele quer o certo, e a ovelha obedece. Estou aí glorificando a Deus, porque eu falei hoje, estou dando meu testemunho hoje, amados. E falei para minha missionária, esposa do meu pastor, o meu ministério está na tua mão, mulher, e na mão do pastor, porque Deus já está honrando. Agora, ovelha sem pastor não existe, e pastor sem ovelha também não. Então eu preciso de um pastor que me oriente, que me chame a atenção, que me mostre onde eu estiver errando, para que eu venha fazer o certo. Eu preciso que ele venha me orientar. Eu preciso que ele venha me apacentar. Eu preciso de um pai. Já ganhei o meu Deus, agora eu tenho um montão de irmãos, agora eu tenho uma família. Eu não tinha ninguém, eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho um pastor, eu tenho a missionária, pastor Washington, missionária Ana, Ministério Palavra de Vida.
Vamos dar honra a quem tem honra. Nosso pastor presidente é o pastor Rogério, sua esposa, missionária Alessandra. Tem que ser Alessandra, irmãos. Seja mais um. Ouse. Avance. Não deixa ninguém matar teus sonhos, não. Quiseram matar os meus. Fiquei 3 dias dentro de uma favela. Fui comprar uma droga. E um bandido falou assim: tu é da onde? Eu falei: de tal lugar. Você daqui não sai. Você agora é minha. Fiquei 3 dias na mão de 25 homens. A cada 15 minutos, irmãos, a cada 15 minutos vinha um fazer o que queria. Mas Deus não deixou eu sair sem vida. Deus não deixou, Deus não permitiu. Deus me deu força. Eu não sei qual a situação, aonde estão te prendendo, o que estão fazendo contigo. Eu não sei em que tu está cativo. Se é na droga, se é na bebida, se é na prostituição, se é na mentira, se é na inveja, se é na cobiça, se é no roubo. Se tu gosta de matar e não consegue parar, eu não sei aonde tu está preso, mas eu sei que Deus te liberta. É só você querer, é só você pedir, é só você pedir. Não importa o processo que você esteja passando. Eu achei que não ia ter jeito, eu achei que eu não ia sair. Quantas sepulturas Deus fechou, quantos livramentos Deus me deu. E eu só falando mal de Deus, eu só falando mal de Deus. Eu falava que Ele não existia porque Ele não me via. E eu não sabia que Ele estava me guardando. Eu não sabia que no secreto, no oculto, lá no escondido, Ele estava quietinho guardando a minha vida. Aí, irmãos, fui conhecer a igreja do meu filho num dia que ele não estava, quando ele tinha partido, que ele não aguentava mais a perseguição dentro de casa, da minha parte para com ele. Foi morar com seus tios e vi aquele povo todo alegre. Eu olhei e falei: esse povo não está cheirado, esse povo não bebeu e está todo mundo rindo. Eu quero ser alegre também assim. Eu quero ser assim. E gostei, comecei a ir. Expliquei à pastora a minha situação, que eu usava drogas e qual era a minha vida. E ela me orientou e ela cuidou de mim por algum tempo, por muito tempo. Eu tinha as crises de abstinência, eu tinha minhas recaídas. Falava: pastora, não aguentei, não estou aguentando. Aí fiz, ela vou orar, e estava orando, e ligava para minha casa de madrugada e estava orando. E às vezes eu tomava um montão de remédio para poder não sair de casa. Eu pegava, tomava remédio de dor de barriga, amoxicilina, dipirona, misturava tudo para poder suprir a necessidade e a vontade da droga, porque eu já acordava sentindo o cheiro da droga e eu queria usar, e eu ficava nervosa, já suava frio, como se eu já tivesse usado, e aquilo te atenta de uma forma. Você com dinheiro, você quer fazer. E aí eu pegava a caixinha de remédio e tomava tudo, e ela sempre me orientando. Quantas vezes, até perfume eu bebia, cheirava acetona, fazia cada coisa, irmão. Tudo lutando, lutando, lutando. É difícil, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. E se tu quiser, tu consegue. E fiquei indo para a igreja. Deus tinha plano na minha vida, tinha pressa. Assim ela falou para mim. Uma mulher de uma igreja batista me entregando profecia: você parece uma mulher de coque, porque todo mundo com a saia no joelho. E olha, Deus já me chamando para ser assembleana, e eu com a saia lá no pé. E ali, irmãos, eu ia lá e fiz o discipulado, o estudo para passar pelas águas. Ela falou: eu vou te passar pelas águas assim, porque Deus está mandando. Deus tem pressa na tua vida. Talvez se ela não fizesse isso, eu não estaria firmada na presença do Senhor, eu já teria descido a sepultura, porque Deus te dá um tempo. Deus te dá um tempo para que você venha se chegar a Ele. Tu não pensa que tu vai ficar de brincadeira o resto da vida, não.
que tu vai ficar esperando. Deus não vai ficar te esperando. Há tempo determinado para todas as coisas, e tem hora que Ele chama você para uma responsabilidade. E se tu não vir, ou tu faz pelo amor, ou tu faz pela dor, ou se tu entrar na desobediência, irmãos, a mão de Deus pesa, e muitos descem à sepultura sem a sua salvação, porque não quiseram dar crédito. Muitos estão na CTI, lá no UTI, estão lá com enfermidades que o médico não consegue achar nem nome para o cão da doença que é, porque não querem ouvir e obedecer a voz de Deus. E ali ela falou para mim, quando ela falou isso: você vai passar pelas águas assim mesmo. Faz as aulas, faz todo o estudo, porque Deus tem pressa na tua vida. Eu falei: vou morrer. Aí fiz certinho lá o discipulado, passei pelas águas, ainda usuária. Fiquei por algum tempo, por quase 4 anos, 3 anos, não me lembro direito, assim, em crises, dava crises de abstinência, mas não desisti. Não desisti. Você não pode desistir, irmãos. Você, olha, a Bíblia diz: vinde como estáis, mas não permanecer, né? Claro, a gente não vai permanecer. A gente tem que lutar para ter a diferença, tem que mostrar a diferença. Isso que tudo se fez novo. Não sou santa, não sou perfeita, estou tentando me santificar, estou buscando a perfeição a cada dia, estou melhorando, preciso nascer de novo a cada dia, preciso mostrar a diferença. Mas quanto ao vício, estou liberta no nome de Jesus. Quanto à prostituição, estou liberta no nome de Jesus. Quanto ao tráfico, graças a Deus, o sangue de Jesus me purificou, me libertou desses pecados. Eu lembro que o Senhor falou para aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Ele falou o que para ela, irmãos? Vai e não peques mais. Assim eu fiz. Não quero voltar para o vômito, não quero voltar atrás, não quero fazer de novo. Não sinto falta. Eu sinto falta de Deus na minha vida, porque a todo momento que estou triste, atribulada, eu pego a palavra do Senhor, que é a maior das profecias, e começo a comer e falo: fala comigo, Pai. Tu disse que tem obra na minha vida. As promessas que tu fez para mim hão de ser cumpridas, porque agora eu quero. Tu tem que tomar posse, tu tem que ter autoridade. O sangue de Jesus, que tem poder. Você que se encontra nessa situação, se afundando em droga, se encontra em prostituição, ou aí numa situação difícil que você acha que não tem jeito, é agora, é a hora. Ouve isso tudo que eu te disse, guarda na tábua do teu coração e lembra que para Ele nada é impossível, e que tudo é possível para aquele que crê. E eu gostaria de deixar para você e para mim um último versículo. Gostaria de encerrar essa mensagem que a gente gravou, que a gente deixou aqui, lá em Mateus 6,14, que diz sobre o perdão. Eu perdoo a minha mãe, já perdoei. Eu perdoo o meu padrasto. Eu perdoo todos aqueles que viraram as costas para mim na hora que eu mais precisei. Eu perdoo todos aqueles que me perseguem até hoje, que disseram que eu e meu esposo não iríamos conseguir. Está perdoado. Não tem ódio no meu coração, porque quem tem Deus tem amor no coração. Estamos aqui, eu e ele, fazendo a obra do Senhor. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu perdoo todos esses que disseram que a gente não ia conseguir. Eu perdoo do fundo do meu coração. Perdoo meu padrasto. Eu perdoo a todos esses. Esse homem que eu não sei o nome, lá de Sepiti, talvez esteja vivo ou não. Perdoa todo mundo e te peço perdão se falei algo que te machucou. A Bíblia diz que tu tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Peço perdão a todo
todos esses com minhas palavras duras, que talvez eu não sei me expressar, ainda me falta entendimento, ainda me falta esclarecimento, ainda me falta mansidão, ainda falta, Deus, me quebrantar muito, porque da vida que eu vivi, que você conheceu um pouco, então eu só aprendi assim, ser bruta. Estou precisando usar mais o amor, falar de amor, ser mansa, ser branda, calar mais, ouvir mais. Peço perdão a todos os meus irmãos, e eu quero deixar para você esse versículo que diz assim, diz: se perdoarmos aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará também. Perdão. Perdoe teu irmão. Peça perdão nesse momento e ame ao teu irmão como a ti mesmo, porque se você não amar o seu irmão, você não ama Deus, porque somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Fique com essas palavras no fundo do teu coração, que Deus venha falar melhor no teu coração, que Deus venha falar melhor, que você venha tirar um pouquinho do que eu passei, e creio que você também passou por alguma coisa assim parecida, que se você achou que não tem jeito, irmãos, para tudo tem jeito. Quando Jesus está no barco, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém?